Estamos ao vivo. Vamos fazer a nossa primeira live de aquecimento para a nossa jornada da radiologia no pronto-socorro, jornada da radiologia no PS. E essa nossa primeira live, a gente vai falar, eu acho que de um tema que muita gente aqui acha que sabe, mas com certeza está fazendo talvez do jeito errado, talvez está fazendo da maneira que não é o melhor jeito, né? Hoje a gente vai falar de raio-x de tórax. A gente vai explicar um pouquinho aqui qual é o jeito certo da gente avaliar um raio-x de tórax, tá? Então, como que nós vamos fazer? Hoje, essa é uma live de aquecimento da nossa jornada, a jornada que vai acontecer nos dias 20 e deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar as datas, a live que vai acontecer nos dias 27, 29 e no dia 2 de janeiro e fevereiro, né? Lá nós vamos fazer 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, em que a gente vai explicar tudo o que você precisa saber para ter segurança para interpretar seus exames de imagem no pronto-socorro, tá? Então, hoje a gente vai começar uma série de lives de aquecimento, em que vocês vão tomar um pouco de conhecimento ali do que a gente vai abordar lá nessa jornada, né? Levar um pouquinho o nível de consciência de vocês e aquecer vocês aí para essa jornada que a gente vai fazer nessas datas, tá bom? Então, para quem que é, né? Para quem que é essa live de hoje, né? E a nossa jornada também, né? É para o médico recém-formado, é para o médico que já está formado há mais tempo, é para o médico que trabalha no pronto-socorro, é para o médico que precisa aprender sobre radiologia, que tem que saber sobre radiologia, que não sabe nada sobre radiologia ou que tem muito pouco conhecimento, aquele conhecimento seu que você aprendeu de orelhada, aquele conhecimento que você, né, acha que está insuficiente, que te traz uma insegurança quando você está de frente para um raio-x ou para uma tomografia, quando você está no seu plantão, no meio do seu plantão, naquela zoada, naquela coisa, né, rápida, e que você precisa avaliar um raio-x ou um exame de imagem, ou mesmo discutir um exame com outro médico, ou discutir com o próprio radiologista, e você não tem nenhum embasamento para fazer isso, porque o seu conhecimento é raso, porque você não sabe anatomia radiológica, porque você nunca estudou, de fato, de verdade, radiologia no pronto-socorro ou na faculdade, desculpa, e aí você vai para o seu plantão, vai para o pronto-socorro e fica completamente inseguro para avaliar esses exames ou qualquer desses exames, né? Então, principalmente aí o raio-x de tórax, né, que é um exame mais realizado no mundo, né? E ainda assim é um exame secular, e ainda assim é um exame que a gente é muito desafiador, né? É muito desafiador, é difícil avaliar raio-x de tórax, não é fácil, as pessoas acham que sabem, acham que conseguem tirar, né, todas as informações do raio-x de tórax, mas o raio-x de tórax, de fato, é muito desafiador, tá? E é, de fato, um dos primeiros exames, né, que a gente pede, né, no nosso atendimento de emergência, né? Quando a gente atende um paciente, né, grande parte dos atendimentos vai ter um raio-x de tórax solicitado, né? Principalmente no pronto-socorro, principalmente paciente grave, paciente do trauma,
paciente da cardiologia, né? Então, esses pacientes precisam de uma avaliação rápida, de uma avaliação eficaz desses exames. Então, vocês precisam saber, né? Precisa ter clareza e muita segurança para dizer o que você está vendo naquele exame. Porque se você não tiver, você com certeza vai dar uma conduta errada, vai dar uma conduta equivocada para o seu paciente. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje, que a gente vai fazer aqui hoje, né, é tentar mostrar para vocês o início de um caminho para você ter um direcionamento para avaliar esse raio-x de tórax com segurança, para você ter certeza do que você está vendo, para você olhar e falar assim, eu tenho certeza agora do que eu estou vendo, eu sei que é isso, eu sei que está nesse lugar, né? E aí você também vai ter um pouco mais de segurança para indicar outros exames, né? Então, o raio-x de tórax, né, que é o tema de hoje nosso aqui, ele é a, a, a triagem, né? Ele é a avaliação inicial. Então, é muito importante que você conheça com profundidade. E conhecer com profundidade um raio-x de tórax não é algo tão simples assim, tá? Então, eu queria que vocês aproveitassem isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque com certeza isso aqui vai ser de grande valia para vocês nos atendimentos. Vocês vão se tornar médicos muito melhores, tá? Vocês não vão ficar ali de frente para o paciente, às vezes chega, né? O paciente com exame de raio-x, fala, doutor, trouxe o exame que eu fiz aqui para você avaliar e o exame não tem laudo, né? E aí você fica travado na frente do paciente, tem que enrolar ele, tem que falar alguma coisa ali, um sabãozão que você vai passar para poder tentar, né, enrolar ele e dizer que você precisa do laudo, mas o paciente não entende isso. Ele acha que você sabe, ele acha que você é o médico e você tem que saber o que está sendo dito, o que está sendo falado ali naquele exame, né? Então ele sabe, ele acha que é você que vai ver o exame, né? Ele nem sabe que eu existo, ele nem sabe que o radiologista existe. O radiologista é um ser invisível para o paciente, né? Eles não sabem nem que a gente é médico, né? A gente vai falar, fazer ultrassom, ele pergunta se a gente é médico, né? Então, assim, radiologista não é visto pelo paciente. Então, o paciente não acha que a gente existe. Então, ele acha que quem existe é você. E se ele acha que é você que existe, é você que tem que ver o exame dele. E é o raio-x, e é a tomografia, e o pior, às vezes a tomografia, a grande parte delas, né, elas vêm com laudo. Só que elas vêm com laudo, mas às vezes você não consegue nem interpretar o que está escrito ali naquele exame, naquela tomografia. Você lê as frases e tem coisa ali que você não sabe o que é. E aí? Você corre para quem? Você faz o quê? Né? Pergunta para quem, né? Então, assim, no mínimo você precisa, né, saber o básico dos exames de imagem, as patologias mais comuns do pronto-socorro, principalmente, né? As patologias mais comuns do pronto-socorro são aquelas que você vai se deparar com maior frequência e são aquelas que você precisa saber, né? Aquelas que acontecem no dia a dia. Por que no foco no pronto-socorro? Primeiro, porque é o primeiro, o primeiro lugar que a maioria dos médicos vai trabalhar, principalmente os médicos recém-formados, né? E ali estão as patologias do dia a dia, né? E as patologias do dia a dia é exatamente aquilo que você precisa saber com profundidade para você ter segurança para tocar qualquer atendimento que seja, né? Qualquer coisa mais especializada, essa você tem tempo, né? Você tem tempo de procurar um colega, você tem tempo de ligar para alguém, você pode, se for um atendimento ambulatorial, você pode pedir para o paciente retornar, que você vai dar a resposta para ele. Então, você tem tempo de tirar suas dúvidas. Agora, no pronto-socorro, você não tem esse tempo. E, muitas vezes, você está
sozinho no pronto-socorro. Ou o cara que está junto com você, o seu colega de plantão, ele é menos experiente do que você, né? E, às vezes, ele pode até ser um cara mais experiente ali no plantão, mas de radiologia ele é tão ignorante quanto. Então, vocês ficam dois ignorantes, né? Ali discutindo uma coisa que nenhum dos dois sabe. E aí é o desastre, a catástrofe, né? A apocalipse está formado. Né? Então, vocês precisam ter esse conhecimento. Esse conhecimento ele é necessário para que vocês evoluam como médicos, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês hoje, né, uma avaliação inicial que eu acho que todo médico precisa saber, um conteúdo, um conceito que vocês precisam ter. Senão, vocês não vão sair do lugar se vocês não souberem esse início, essa base. Se não tiver essa base, não sai do lugar. Isso aí é um fato. Vocês vão começar a aprender as coisas de orelhada, como foi desde a faculdade. Né? Eu acho que a maioria de vocês não teve radiologia na faculdade, ou se teve, foi um conhecimento muito raso, muito básico, né? E que, de fato, você saiu de lá sem aprender nada. Tá? Então, as pessoas acham, né, que estudar radiologia vamos abrir o livro aqui e vamos ler, tá? Bom, tudo bem, isso aí é um caminho, né? Sempre foi, desde o início, né, na faculdade lá, você abre livros e lê, mas a gente sabe que isso não é eficiente, a gente sabe que isso não é aquilo que te leva a, de fato, aprender o que você precisa, né? Então, assim, vai ler livro? Você pode até ler livro, mas eu acho que talvez não seja o caminho mais eficiente, mais eficaz, e eu também acho que nenhum de vocês tem todo esse tempo, né, para ficar lendo o livro, né? E o livro também, ele vai colocar um monte de coisa desnecessária que não vão te ajudar em absolutamente nada no seu plantão e na sua prática diária, tá? Muita coisa ali não vai servir, muita coisa ali não vai funcionar, tá? O que a gente precisa para começar a avaliar um raio-x de tórax é, com certeza, sistematizar. A gente precisa sistematizar, a gente precisa ter medular na nossa cabeça, né, o que você precisa ver primeiro, depois número 2, número 3, número 4, número 5, e aí sim eu terminei a avaliação, e se eu fiz dessa forma, eu tenho certeza que eu não comi nada, que eu não deixei de ver nada, que eu não deixei de ver nenhuma lesão. Então, isso sistematizar, é ter um passo a passo, é ter um roteiro para você seguir todas as vezes que você olhar uma radiografia, um raio-x de tórax, tá? Então, para a gente começar esse roteiro, tá? A gente vai precisar organizar, né, algumas coisas na cabeça. A gente vai precisar, né, ter na nossa cabeça que a gente precisa saber, no mínimo, anatomia radiológica, né? Precisa saber posicionamento dos lobos, quais são as relações desses lobos com a outra, uma com as outras, né? Para a gente conseguir topografar as lesões no tórax, para a gente conseguir saber aonde que essas lesões estão localizadas. Senão, você vai ficar perdido, né? Eu acho que a maioria que acha que opacidade, por exemplo, é pneumonia, né? E a gente sabe que isso sim é muito frequente, mas não pode ser assim, né? Você não pode ter só esse conhecimento, você não pode achar que isso é só essa alteração e isso sempre é pneumonia porque é muito frequente. Você vai cair do cavalo algumas vezes e pode cair feio, né? Porque você vai dar uma conduta de uma coisa que não tem nada a ver com uma pneumonia. Então, as pessoas sabem até que precisam organizar essa avaliação, mas ninguém faz isso. Eu tenho certeza que vocês, quando pegam um raio de tórax para olhar, vocês batem o olho lá no raio de tórax e vocês olham aleatoriamente, sem nenhum direcionamento. E se não tiver alguma coisa chamando a atenção ali, né, você não vai ver, você não vai enxergar.
né? Então, e o que chama a atenção, né, geralmente te tira a atenção das outras coisas, e às vezes tem outras coisas, né, e você passou batido. E às vezes você pode passar batido de alguma coisa relevante, grave, né? Uma coisa que talvez você pudesse, né, salvar a vida do seu paciente ou adiantar um tratamento para ele, né? E você não fez isso porque você não sabia, né? Então, assim, muitos de vocês sabem, tá, e o que, que eu vejo primeiro no raio-x? Qual é a primeira coisa que eu preciso ver no raio-x de tórax para começar a minha avaliação, né? O que, que eu vou olhar primeiro? E você não tem esse esquema na cabeça, você não tem isso medular, você não tem isso, né, de bate e pronto, né? Isso tem que ser de bate e pronto, porque quantos pacientes você vai avaliar no pronto-socorro, né? Então, se isso não tiver medular, você pega o raio-x, olha, isso, beleza, não vi nada, tá ok. Depois dá uma segunda olhada para ver se de fato não passou nada, e aí toca o seu atendimento. Então, se não tiver organizado, né, não vai andar para frente, tá? Vai ficar perdido, vai ficar sem rumo. Então, se você tiver um passo a passo, se você tiver, né, uma, um sistema, né, para você avaliar, você vai conseguir fazer isso de forma muito mais eficiente, tá? Então, assim, a primeira coisa é nunca olhe direto para a alteração, tá? Caso, né, seja aquilo que chama mais a atenção. Né? Você viu que tem uma alteração, você viu aquilo ali. Então, siga o seu sistema, siga o seu, como se diz, o seu, o seu mapa mental, talvez possamos dizer assim, né? Siga o passo a passo, siga a sistematização, né? Esquece que você viu aquilo e começa a avaliar sempre do mesmo jeito, porque o que chama mais atenção tira, você fica com a síndrome do diagnóstico dado, você olha e fala assim, beleza, já vi, tá aqui o diagnóstico, cá, tranquilo, né? Pode seguir, né? E às vezes tem uma outra coisa muito mais grave do que aquela alteração que está te chamando mais a atenção. Então, sempre siga um passo a passo, sempre tenha isso sistematizado na sua cabeça, senão você não vai saber, né, o que você vai ter que olhar. Bom, e a primeira coisa, né, que você vai precisar fazer é olhar se o raio-x de tórax ele está bem feito, né? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Será que esse raio-x de tórax está bem feito? Bom, antes disso, né, você vai precisar saber, né, se o raio-x é daquele paciente, né? Primeira coisa, você vai olhar o raio-x, vai olhar a identificação, ver se o raio-x é daquele paciente. Pode parecer básico, mas erros grosseiros e graves já aconteceram por essa falha, né? Por troca. Hoje está mais difícil, né? Porque hoje na maioria dos hospitais maiores, né? Você não é o filme que você está olhando, você está olhando um exame no sistema. Então você digitou lá o número de prontuário do paciente, tudo daquele paciente vai aparecer. Então é mais difícil isso acontecer. Mas caso você trabalhe em algum lugar em que você ainda olhe filme, né? Confira se a identificação do filme bate com a identificação do paciente. Né? Na minha residência, eu ainda avaliava filme, né? E aí eu tinha que fazer isso de rotina, porque senão você vai tocar exame. E aí a cagada tá feita. E aí a cagada é monstra, tá? Então, por favor, se alguém ainda vê no filme, vê ainda no, no na chapa, né, que se diz, você olha a identificação e a data também, tá? A data e a identificação, tudo isso aí. Tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que olhar é se esse raio-x está bem feito. E a primeira coisa que a gente vai olhar, como é que eu vou saber se está bem feito? A gente pode usar um mnemônico, né? A gente tem um mnemônico que chama mnemônico RIP, né? Que é rotação, inspiração, penetração e rotação, inspiração, penetração e
Desculpa, gente, o E aqui o E me fugiu a memória, tá? Mas rotação, inspiração e penetração, basicamente, é o que você vai precisar saber se está bem feito. E como que você sabe, né, se está bem feito? Bom, a primeira coisa é, será que esse raio-x está rodado ou não está rodado? Esse raio-x está bem feito? Tá? Bom, esse raio-x não está rodando. E como que você sabe se esse raio-x não está rodado? Você vai olhar, né, se as costelas, né, estão equidistantes, né, desculpa, as clavículas estão equidistantes do processo espinhoso, tá? Então, se vocês olharem aí o processo espinhoso, vocês vão ver que as clavículas aí, as extremidades distais das clavículas, ela está equidistante dos processos espinhosos. Então, essa distância, né, está igual dos dois lados, ela significa que esse raio-x está bem feito, está bem posicionado, ele não está rodado. Tá? Espera aí que eu vou tentar mudar aqui para ver se eu consigo, né, compartilhar a minha tela com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Isto. Vamos ver aqui a tela que eu vou compartilhar. Bom, agora sim. Agora sim. Eu acho que agora vocês vão conseguir ver aí. Agora sim. Então, vocês olhando aqui, a gente tem os processos, né, espinhosos e a extremidade distal da clavícula. Então, essa distância aqui tem que ser igual à distância do outro lado, tá? Então, se a distância está igual, significa que a gente tem, né, um raio-x que não está rodado, tá? Não está rodado. Então, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Os processos espinhosos e a extremidade distal da clavícula. Então, o raio-x não está rodado, tá? A segunda coisa que a gente vai ter que ver é se está bem inspirado, tá? E para saber se está bem inspirado, a gente vai tentar contar de 8 a 9 arcos costais posteriores, tá? Então, os arcos costais posteriores, eles são os mais horizontais, tá? Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10, a gente tem, né, um raio-x bem inspirado. Será que ele está bem penetrado também? Então, se a gente olhar aqui, a gente está vendo aqui que a gente gente consegue ver aqui, né, a coluna, né? A gente não pode ver com muito detalhe a coluna, mas a gente precisa ver a coluna, tá? Esse aqui talvez esteja até um pouco penetrado demais, tá? Porque se ele tiver muito penetrado, tiver muito gás, ó, se tiver muito queimado, que a gente diz, né, a gente começa a perder os vasos, né, e a gente precisa ver os vasos. Esse aqui está quase perdendo os vasos aqui na periferia, a gente consegue ver aqui, né, que tem vaso, mas podia estar um pouquinho menos, né? A dose de radiação aí podia ter sido um pouco menor, tá? E aqui
a gente vê que essa penetração está boa. Vejo a coluna, estou vendo até com detalhe demais, né? Vejo aqui que tem vaso retrocardíaco, vejo aqui a gordura, né, epicárdica, consigo ver aqui os diafragmas, né, com clareza, né, o diafragma direito e esquerdo, o diafragma direito mais alto do que o esquerdo, vejo aqui bolha gástrica, vejo aqui o colo. Então, esse raio-x está relativamente bem feito, tá? A gente não precisa, né, de pedir para repetir, né? E também, hoje, a gente não vai precisar ficar repetindo muito raio-x por pequenas alterações, né, de penetração. A gente tem hoje recursos, né, o algoritmo, né, dos PACs, né, dos sistemas que a gente usa, né, permitem que a gente janele, né, e corrija, talvez, pequenas alterações de técnica que foi errada, né, ou seja, uma técnica que não foi 100% bem executada, a gente consegue corrigir, né, no próprio programa que a gente vê o exame, tá? Então, prestem atenção nesses 3 pontos: rotação, penetração e inspiração, tá? Que são os parâmetros que vocês vão olhar para ver se o raio-x está passível de ser avaliado, tá? Bom, começando então, eu gosto, né? Tem lá um método ABCDE do tórax, né? Que as pessoas usam, né? Para poder lembrar do que tem que olhar. Bom, eu acho que você tem ABCDE do tórax, ABCDE do abdômen, e aí daqui a pouco você tem um ABC lá do ACLS, tem um monte de ABC, né? Então você começa a confundir os ABCs, né? Eu acho que você precisa, de uma forma lógica, né, avaliar o raio-x. Tá? E essa forma lógica não vai exigir que você decore nada. Tá? Então, assim, eu gosto de avaliar de fora para dentro. Tá? Então, eu vou começar avaliando daquilo que é menos importante. Né? Então, eu vou avaliar os ossos aqui, né? Os ossos do caso aqui, vou avaliar aqui o úmero, eu vou avaliar a escápula, a clavícula, corre a clavícula inteira para ver se não tem fratura de clavícula, tá? Às vezes se come, fraturas aqui, por exemplo, são fraturas que são não vistas às vezes, porque superpõe aqui o primeiro e o segundo arco costal, em cima da clavícula, às vezes uma fratura aqui pode não ser vista, tá? Às vezes o paciente tem um braço amputado, você não viu, tá? Claro, se você estiver no pronto-socorro, você vai ver esse paciente ao vivo, né? Então não tem problema com isso. Mas às vezes tem um tumor ósseo aqui, você não viu. Eu estou precisando que você precise saber de tumor ósseo, mas às vezes é algo tão exuberante que que isso vai te chamar atenção. Às vezes é um tumor, às vezes é uma metástase, né? E você precisa, pelo menos, achar que está alterado, né? Basta que você compare com o outro lado, né? Se não tiver igualzinho, tem uma coisa errada. E tendo uma coisa errada, no mínimo, você vai pedir um outro exame para aquilo, para que aquilo prossiga, né? Para que aquela investigação prossiga, mesmo que você não saiba, tá? Então, se você come, por exemplo, uma metástase no úmero, por exemplo, né? E esse paciente tem, sei lá, um tumor de mama, e que ele acha que está controlado aquele tumor dele, você fez um raio-x de tórax por sei lá qual motivo, e achei aqui uma metástase, cara, você precisa investigar isso. Às vezes o tumor recidivou e você está deixando passar, né? E eu não estou dizendo aqui que você precisa dar diagnóstico de metástase, você precisa só dar diagnóstico que está errado, que está alterado. Se você não tiver um método, se você pegar e olhar, começar a olhar direto para o pulmão aqui, você vai perder a lesão, porque você não vai olhar para o úmero, você não vai olhar aqui para a escápula, você não vai olhar para a clavícula, né? Então, começo olhando de fora para dentro, tá? Aí eu vou olhar aqui a escápula, vou ver se a escápula está aqui, se a escápula está ocupando, está no campo pulmonar, ver se é uma outra maneira também de você ver se o raio-x foi bem feito, né? A escápula tem que estar fora do campo pulmonar, e fora do campo pulmonar, por quê? Porque você sabe que foi bem feito, porque você sabe que o paciente abraçou o filme, né? Então ele abraçou o filme de raio-x e essa posição aqui, né, com o filme abraçado, é a posição que tira as escápulas do campo pulmonar, tá? Depois, eu não vou ver o pulmão de cara. Por que eu não vou ver o pulmão? Porque o pulmão é a estrela do jogo, né? Então, eu quero ver por último. Depois eu vou olhar o quê?
eu vou olhar a traqueia. Você falou que olha de dentro para fora. Sim, tá? Você pode passar o olho no pulmão já, ok. O que eu estou dizendo é que você vai ter que voltar nele, tá? Pelo menos nele você vai ter que reolhar, porque ele é a estrela, né? Então você tem que, né, dar atenção a ele. Então, olha o pulmão, tá? Antes do pulmão tem as costelas, então você vai ter que olhar aqui as costelas. E as costelas, siga a borda das costelas, siga a borda superior, a borda inferior, e vai seguindo, né, até o fim, para você não comer fratura, tá? Pequenas fraturas são não diagnosticadas porque você não fez assim, porque você olhou aleatório, tá? Então, acompanhe aqui a costela, acompanhe, né, a borda superior, a borda inferior, tá aqui, ó, borda superior, borda inferior, vai acompanhando, né? E para ver se você não vê nenhum degrauzinho, para ver se você não vê nenhuma descontinuidade na cortical, tá? Então, acompanhe, vai acompanhando aqui, vai acompanhando, e não, para não perder fratura. Se o paciente relatou para você que tem dor do lado direito, cara, tenta olhar, né, mais ou menos, né, qual é o arco costal e vai em cima no raio-x, né, naquele lugar que ele referiu dor, tá? Olha as partes moles aqui também. Olha só, você vai ter que comparar partes moles de um lado com do outro. Às vezes tem um puta tumorzão aqui, ó, tá? E você vai identificar porque está assimétrico um lado do outro, tá? Olha a mama, no caso aqui não tem, esse paciente não é mulher, né? Mas tem que olhar uma mama e olhar a outra. Às vezes o paciente tem mastectomia e você não viu, porque você não olhou, tá? Depois, olha aqui, ó, o hipocôndrio direito, para você ver o fígado. Vê que o diafragma direito tem que estar mais alto do que o diafragma esquerdo. Se tiver o contrário, tem uma coisa errada. Tá? Ah, mas pode estar ao contrário? Pode estar ao contrário. Se esse paciente tiver um pneumotórax hipertensivo desse lado, esse diafragma vai estar, esse emitório vai estar pressionado e ele empurra esse diafragma para baixo aqui e ele vai ficar mais baixo do que esse. Pode ficar mais baixo do que esse. Você tem que ver isso, você tem que achar que isso está completamente anormal. Né? Não é para ser assim. Esse aqui tem que estar mais alto que esse, porque o fígado ele vai fazer com que esse diafragma fique mais alto, tá? Você tem que olhar, ver vaso aqui atrás, ó. Eu consigo ver vaso, tá? Por trás do fígado, tá? Eu consigo ver vaso. Você tem que ver, né, a borda, você tem que conseguir ver os vasos com clareza, tá? Igual você tá vendo aqui, tá? Tem que ver o vaso com clareza até na periferia, tá? Se perdeu aqui a borrou, né, o contorno do vaso, tem problema, está alterado. Então, tem que ver o vaso com clareza, tá? Depois, né, que você viu aqui, ó, vi aqui, tem que ver bolha gástrica, tá? Às vezes não vai ser tão exuberante, mas em quase todos os raios-x você vai conseguir ver aqui a bolha gástrica. E nesse caso eu tenho estômago e eu tenho cólon aqui, que às vezes você não vai ver, às vezes vai, tá? Mas eu tenho aqui o ângulo esplênico, né? Esse aqui é o ângulo esplênico, é o cólon colado no baço, aqui do lado do baço, tá? Você não tá vendo o baço aqui, tá? Gente, eu sei que é o ângulo esplênico, porque eu tô do lado esquerdo, tá? Então, tem que conseguir ver essas estruturas, tá? Tem que ver sempre essas estruturas, ou 99% das vezes você tem que ver essas estruturas. Senão, não vai dar certo, tá? Segunda coisa que você vai começar a olhar depois é o mediastino, tá? E o que você vai ter que ver do mediastino? Você vai ter que ver as bordas, né? O que a gente consegue ver no mediastino é borda. A gente consegue avaliar as bordas e as estruturas que estão relacionadas com essas bordas, tá? As estruturas que na verdade, elas que representam essas bordas, né? E você sabe o que representa aqui, o que representa aqui, o que tem cada bordinha dessa aqui? Você tem isso medular na sua cabeça? Você sabe com clareza? Você sabe com certeza o que é cada coisa dessa? Se você não sabe, eu vou mostrar para você agora, tá? Eu vou mostrar para você agora. É isso. Isso aqui é o que a gente tem no nosso mediastino, tá? Então, esse primeiro bump que você vê aqui é o arco aórtico, tá? Arco aórtico. Depois, em seguida, você vê aqui, ó, esse outro bumpzinho aqui é o
tronco da artéria pulmonar, gente. Tronco da artéria pulmonar, não é outra coisa, é tronco da artéria pulmonar. Não é a artéria pulmonar, é o tronco da artéria pulmonar. Tá? Aqui no meio a gente tem o quê? Janela aortopulmonar. E por que eu estou falando isso? Porque aqui é um lugar muito comum de dar linfonodomegalias quando temos linfonodomegalias, tá? Essa janela aqui vai deixar de existir, vai ficar uma coisa, né, uma opacidade exatamente aqui nessa topografia. Então, eu tenho aqui janela aortopulmonar. O outro, em seguida aqui, eu tenho aqui a aurícula do átrio esquerdo. Não é o átrio esquerdo, é a aurícula do átrio esquerdo. Descendo um pouquinho mais, eu tenho o ventrículo esquerdo. Tá? E eu tenho aqui o coxim gorduroso. Isso aqui é o coxim gorduroso, tá? Existe um coxim, às vezes tem pessoas que têm um coxim gorduroso muito proeminente. Você vai ver isso aqui muito proeminente, tá? Do lado de cá, do lado direito, a gente vê o quê? Veia cava superior, tá? Não é mais ou menos aqui, mas aqui assim, ó. Veia cava superior, tá? Aí você vai ver um outro bumpzinho aqui, né? Um outro abaulamentozinho aqui, que é o que? O arco da via Ásigos. E como você identifica o arco da via Ásigos? Ele vai passar exatamente em cima aqui do brônquio fonte direito, tá? Então, eu tenho aqui o arco da Ásigos passando em cima do brônquio fonte direito. Depois, a gente vai ter o quê? Veia cava superior, tá? A gente tem veia cava superior que fica nesta topografia. E por que a gente tem que saber isso? Porque você passa catéter, né? Você passa catéter venoso central. E como é que você vai saber qual é o trajeto desse catéter? O trajeto desse catéter for uma subclave, tem que vir por aqui, descer aqui e parar aqui, na junção cavo-atrial. Essa é a topografia correta do catéter venoso central, né? Juntar a veia cava superior e o átrio direito. Então, ele tem que ficar por aqui, mais ou menos nesse local, tá? E descendo, depois do átrio direito, a gente vai ter aqui a veia cava inferior, que é esse pedacinho aqui. Pronto. Mediastino está avaliado. Sim, e no perfil, você sabe ver também? Ou não? Tá? No perfil também a gente tem as nossas alterações, tá? A gente tem as alterações, a gente tem também as nossas bordas, né? Então, a gente tem aqui a aorta ascendente, né? Que vai vir aqui nessa topografia, né? A aorta ascendente. E mais para baixo aqui eu tenho que a via de saída da artéria pulmonar, tá? Que é a via de saída da artéria, desculpa, gente, a aorta aqui, e aqui a via de saída da artéria pulmonar, aqui, e a aorta ascendente aqui em cima, tá? Então, a gente tem nessa topografia isso. E aqui a gente tem o ventrículo direito, né, aqui na frente. Bom, o ventrículo direito é importante porque esse espaço retro external aqui, quando você tem hipertrofia do ventrículo direito, ele vai geralmente ficar obliterado, né, pelo ventrículo direito. Atrás, o que a gente tem aqui? Essa primeira borda aqui, ó, é o átrio direito, mais cranial, e mais caudal, o ventrículo direito. E descendo aqui, nessa linha, às vezes você vê, às vezes não, a veia cava inferior. Tá? A gente vai olhar também o diafragma, tá? O diafragma direito e o diafragma esquerdo. Porque o diafragma esquerdo é esse aqui e o diafragma direito de cima. Porque o diafragma esquerdo, quando eu vou acompanhando ele, o coração fica repousado em cima dele. Então, como eu tenho duas estruturas de mesma densidade, né, a gente vai perder, né, essa diferenciação, né, do diafragma. A gente vai conseguir ver o diafragma mais aqui anterior, quando o coração toca e repousa em cima dele. E eu sei que esse aqui é o direito, porque eu consigo ver ele até o final, tá? Não tem ninguém em cima dele. Bom, essa foi a nossa avaliação inicial. Bom, faltou aqui, né? Agora vou usar esse raio-x aqui como exemplo. E por último, né, depois que você avaliou, né, o meio, né, o mediastino, você vai olhar lá a sua traqueia, né? Será que essa traqueia está centralizada? Está aqui, ó, a traqueia está centralizada, o bronquiofonte está na topografia normal, o bronquiofonte direito, o bronquiofonte direito, o bronquiofonte esquerdo, tá? O direito ele mais horizontalizado, né? E é por isso que as broncoaspirações vão acontecer com maior frequência no pulmão direito, tá? Porque os tubos, quando você entuba seletiva, vai vir mais para o pulmão direito, porque é mais fácil anatomicamente para que esse tubo venha para cá, tá? Então, olhou a traqueia, olha aqui a carina, né? Vê se a traqueia não está, né, aberta assim, né? Porque se tiver aberta, isso aqui se chama sinal da bailarina, né? Que é um sinal
de hipertrofia do ato esquerdo. Então, tem que olhar isso, tá? Arco aórtico, de novo, janela aórtica pulmonar, hilos pulmonares, né? Então, você olha os hilos pulmonares estão aqui, né? Que a gente tem a artéria pulmonar direita e a via de saída da artéria pulmonar, do tronco da artéria pulmonar, né? E a artéria pulmonar esquerda deste lado, tá? Então, depois que você avaliou isso, aí você pode olhar a coluna também, como dá para ver, né? Dá para ver alguma alteração aqui, talvez, da coluna. E a aorta, né? A gente olha a aorta, o arco aórtico, e aqui a gente vê a linha, né? Da aorta descendente, olha só. A gente consegue ver com muita clareza a aorta descendente aqui. Tá? É muito importante também a gente identificar aqui a borda da aorta descendente, porque ela vai dar informação para a gente, né? Principalmente nas patologias pulmonares. Eu vou mostrar algumas coisas rápidas aqui para vocês, tá? Olhando esse raio-x, vocês precisam, né, identificar o que é lobo superior, o que é lobo médio e o que é lobo inferior, tá? Como que você faz isso, por exemplo, no pulmão direito, tá? Aqui a gente vai usar o sinal da silhueta, né? E o sinal da silhueta a gente usa muito, não só no tórax, mas em outros locais, né? Mas o tórax é o que a gente mais usa, talvez. Né? E o que é o sinal da silhueta? O sinal da silhueta é basicamente quando eu tenho duas estruturas de mesma densidade, eu não vou conseguir identificá-las, não vou conseguir identificar a, a transição entre elas. Tá? Então, como que eu sei que eu tenho uma patologia no lobo superior, tá? Porque o lobo superior, ele está em contato, né? Ele está em contato com, né, essa borda mediastinal aqui, né? Daqui para cima, né? Está em contato com isso aqui, tá? Mas, mais fácil do que isso é, por exemplo, eu ver primeiro o que é o lobo médio. O lobo médio está em contato, né, direto, né, com a borda cardíaca direita, tá? Então, se eu sei que o lobo médio está em contato com a borda cardíaca direita, se eu tiver uma pneumonia lobar do lobo médio, eu sei que eu não vou conseguir mais ver a borda cardíaca direita. Aí eu vou ter certeza que a topografia dessa pneumonia é de lobo médio, tá? Como eu vou saber se está no lobo inferior ou no lobo médio, já que tudo parece a mesma coisa aqui? Olha, o lobo inferior, ele encosta no diafragma. Então, se eu tiver alguma coisa aqui no lobo inferior, eu vou perder a capacidade de ver o diafragma. E se eu perder a capacidade de ver o diafragma, eu tenho certeza que isso aqui está no lobo inferior. E aqui, eu sei que o lobo superior esquerdo, ele está em contato aqui com o arco aórtico, eu sei que ele está em contato com toda a borda cardíaca esquerda, então o lobo superior esquerdo está em contato com a borda cardíaca esquerda. Então, se eu tiver alguma coisa que esteja fazendo eu perder, né, eu perdi a capacidade de ver essa borda do coração, significa que, né, a gente tem uma doença, a gente tem uma pneumonia, qualquer coisa que seja, né, no lobo médio, tá? No lobo superior, desculpa, no lobo superior esquerdo, tá? E a mesma coisa para o lobo inferior aqui, né, no pulmão esquerdo. Né? Se eu perder a capacidade de ver a borda diafragmática esquerda, é porque eu tenho alguma coisa no lobo inferior. E vai ser basicamente isso aqui, né, que a gente acabou de falar, né? A gente vai ter uma fissura oblíqua, a fissura horizontal aqui, né, que divide o lobo superior do lobo médio, e tudo que eu tiver, né, em contato aqui na linha, tudo que tiver na linha aqui na área verde, vai fazer com que eu perca a capacidade de ver a borda cardíaca pontilhada aqui com a linha verde. Tudo que eu tiver, né, aqui em vermelho, eu vou perder a capacidade de ver a borda pontilhada em vermelho. E tudo que eu tiver aqui em amarelo, eu vou perder a capacidade de ver as bordas, né, pontilhadas em amarelo. E o lobo inferior, sucessivamente, o roxo e o azul, tá? Então, percebam que eu não pintei os ápices pulmonares, tá?
E se eu não pintei os ápices pulmonares, é porque os ápices pulmonares, eles são mais posteriores. E aqui eu estou falando da porção mais anterior do tórax, tá? Então, a gente vai ver também a parte posterior. Mas antes, a gente vai correlacionar isso com tomografia. E aqui eu estou falando de de uma outra maneira de você aprender raio-x de tórax também, de uma maneira mais rápida, que é o quê? Que é você sempre correlacionar com a tomografia. Ah, mas como que eu vou correlacionar? Gente, hoje, raros são os casos em que vocês não vão pedir uma tomografia logo depois que você pediu um raio-x. Raros são essas vezes, né? Então, como você tem sempre, você vai ter com muita frequência a tomografia e o raio-x, você pode correlacionar as duas coisas. Então, se você viu o raio-x e achou uma patologia ali, viu uma doença ali, e tem a tomografia, por que você não abre a tomografia e vê se você correlaciona as duas coisas? Para ver se você acertou, para ver se veio exatamente aquilo que você estava pensando, né? Então, veja, eu tenho aqui a tomografia e eu vou correlacionar ela eu vou desenhar exatamente igual eu fiz, né, no raio-x, tá? E olha só, eu tenho, né, o lobo superior aqui, né, exatamente como a gente viu no raio-x, tocando aqui, ó. Você veja que aqui na tomografia você tem como ver e saber que está mais anterior, né? Então a gente tem aqui, né, o coração que está mais anterior, você veja que a imagem é mais anterior, e eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, e essa correlação exata com o que a gente acabou de ver no raio-x. E aqui, né, a gente vai ver e vai ver mais posterior, tá? Ah, Fel, mas a imagem é a mesma. Claro, isso aqui é um raio-x, né? E um raio-x é uma imagem bidimensional, não tem 3D aqui. Então, você vai ter que imaginar as coisas. A gente vai olhar o raio-x e vai ter que pensar mais posterior. Como que a gente vai pensar mais posterior? Né? Eu vou mostrar para vocês aqui as pintadas que vai ficar mais fácil. Então, aqui eu vou continuar tendo, né, o lobo. Veja que o lobo inferior, né, o lobo inferior vai vir mais ou menos nessa desenhado aqui, né? Então, a linha da coluna aqui, ó, ele em contato, né, direto com a linha da coluna, não mais com o lobo médio. O lobo superior aqui, ó, que agora sim eu pintei até lá em cima, né, a parte mais posterior do lobo superior continua em contato, né, aqui com essa borda mediastinal e da mesma forma o lobo superior esquerdo. E o grande lance aqui é o lobo, né, inferior, tá? O lobo inferior, ele vai estar em contato aqui, né, com a aorta descendente, tá? Então, o grande lance aqui, a grande sacada aqui é você, né, entrar em contato, o lobo inferior em contato com a aorta descendente. Então, se eu perder a linha da aorta descendente aqui, significa que eu tenho uma patologia do lobo inferior, tá? E a mesma coisa aqui na nossa tomografia, tá? A parte mais posterior da tomografia e a gente, né, pintou, né, aqui exatamente o que a gente vê na parte mais posterior quando a gente está avaliando o raio-x, né, que correlaciona com a tomografia. Ó. A aorta, né, ela toca, ela tem contato direto com o lobo inferior, a aorta descendente, o lobo inferior. Então, a linha da aorta que vocês viram lá no raio-x aqui, nessa linha da aorta aqui, da aorta descendente, ela é importante porque é ela que vai dizer para a gente se tem alguma coisa também no lobo inferior acima, assim como o diafragma. Mas se for uma coisa que não toca o diafragma, que está no lobo inferior, mas que não toca o diafragma, você só vai conseguir identificar se tiver, né, perdendo a borda, perdendo a capacidade de ver a borda da aorta, né, a borda lateral da aorta. Tá bom? Então, e aqui eu vou deixar esse caso aqui para vocês darem uma olhadinha, né? O que vocês estão vendo nesse raio-x, tá? Bom,
se vocês sistematizarem, bom, eu vou confessar, não está lá de uma qualidade muito boa, né? Mas se tiver um pouquinho de boa vontade, dá para ver, dá para pelo menos suspeitar, né, do que a gente falou aqui agora, tá? Se vocês olharem, a gente vai olhar aqui o número, a gente vai olhar as partes moles desse lado, do outro. Aqui nesse paciente tem mama, porque é mulher, a gente vê mama aqui, vê mama do outro lado, tudo bem. A gente vê aqui, ó, a bolha gástrica, vê cólon aqui de novo, né? Vê o diafragma certinho aqui, beleza, tudo certo. Dá uma olhadinha no pulmão, alguém viu alguma coisa? Eu não vi nada, tá? Aqui a aorta, e aí a aorta, a crosta da aorta, e a gente vem descendo, aqui também tem a linha da aorta, pode ser que seja, se alguém pode pensar, pode ser um aneurisma, ou essa aorta pode ser uma aorta um pouco mais tortuosa, tá? Então, não necessariamente isso aqui é um aneurisma, eu não ficaria, isso aqui não me chamaria atenção mesmo, porque o mediastino está ok, não está largado, né? Aí a gente vem para outra borda mediastinal aqui, vem acompanhando, não vejo nada, tá? O átrio aqui e tal, beleza. E o hilo pulmonar, tá? Direito e o hilo pulmonar esquerdo. Bom, aparentemente ninguém viu nada aqui, né? Eu imagino, ninguém não chamou nada a atenção de ninguém isso aqui. Mas, como eu falei para vocês, reolhem, né? Olhem de novo, né? O raio-x, porque talvez vocês achem alguma coisa. Bom, olhando o raio-x, pode ser que tenha aqui, ó, tem umas linhas aqui, né? Então, pode ser umas atelectasias, né, laminares aqui nas bases, talvez que o paciente não teve uma expiração adequada. Ah, tá. Ah, você acabou de ensinar e pulou, né? Vamos ver se esse raio-x está bem inspirado ou não, né? Vamos ver, bom, rodado ele não está. A gente olha aqui, né, os processos espinhosos e a gente vê a extremidade distal da clavícula direita e esquerda está mais ou menos, né, equidistante, então tudo bem, não está rodado. Vejo a coluna aqui, né, atrás, vejo com uma certa clareza a coluna, não com tanto detalhe, né, porque não é assim que tem que ser. Vejo os vasos, não perdi aqui, consigo ver os vasos e tal. Aqui eu vejo, né, umas estrias que podem ser atelectasias, já estou adiantando para vocês. E se os arcos costais, né, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está bem inspirado também, raio-x. Então, não vejo maiores problemas nesse raio-x aqui. E a gente vai ter que olhar de novo esse pulmão, né? Vamos olhar de novo o pulmão. Então, vamos olhar com cuidado, né? Para ver se a gente não acha nada, tá? E quando você olha com cuidado, se você perceber, eu vejo que uma densidade tá... E aqui ela aumenta, né? Tem uma densidade um pouquinho aumentada aqui, né? Então, né? Tipo, alguns podem não acreditar em mim, porque o raio-x não está tão bem feito, mas acredita em mim, tem alguma coisa aí sim, tem alguma coisa que está, né, como se diz, mais densa aqui. Eu olho o perfil, né, e, né, talvez aqui, né, em cima dessa coluna aqui, né, a gente olha a coluna, classicamente, ela é mais densa em cima e tem que ir ficando menos densa para baixo. Se a gente olhar alguma coisa que aumentou a densidade da coluna aqui para baixo, é porque tem alguma coisa no lobo inferior aqui, provavelmente, né? Então, a gente viu uma densidade aumentada aqui nesse corpo. Então, putz, eu vi que tem alguma coisa densa aqui, e que aqui do lado está aumentado a densidade também. Pô, as duas coisas, elas conversam, né? Elas se correlacionam. Então, será que tem alguma coisa aí? E aí, quando a gente vai para a tomografia, olha lá o que tinha, ó. Tinha, de fato, um nódulo pulmonar, muito claro, no lobo inferior direito, tá? Então, quando tem... se isso passa, pode dar problema, né, para você. Imagina se isso aí é uma metástase, né? Poderia, né? Lobo inferior é um lugar bom de metástase. Então, imagina se isso é uma metástase. E você deixou passar, e é o primeiro diagnóstico, o primeiro contato do paciente com um raio-x, por exemplo, né? Nunca fiz um raio-x de tórax, ou
ele nunca tinha feito raio de tórax que tinha aquela lesão, e você foi o primeiro que viu aquela lesão e não deu diagnóstico. Ele saiu dali, né? Aí com possibilidade de cura, e você não deu essa chance a ele, né? Então, eu acho que esse é um exemplo claro e clássico de que se você não sabe o básico de radiologia, né, você não vai nem suspeitar, né, dessas lesões. E não suspeitar das lesões pode custar caro para você, tá bom? Então, gente, foi isso que eu queria, né, passar para vocês hoje nessa live. Não se esqueçam, tá? Dessa avaliação. A gente vai fazer outras lives aí. Se vocês tiverem sugestões, né, de coisas que vocês queiram que eu traga aqui, vocês botem aí, me chama no direct do Instagram, bota nos comentários aí do vídeo no YouTube, que a gente vai abordar, tá? Eu quero fazer com que vocês, de fato, aprendam isso, tá? Porque isso é muito, muito, muito importante e é muito negligenciado na faculdade, tá bom? Então, não se esqueçam, cliquem no link da inscrição da jornada da radiologia no PS, que vai acontecer no dia 27, 29 e 27, 29 de janeiro e 2 de fevereiro, tá? O link vai estar na bio do Instagram. É só ir lá, clicar e se inscrever na jornada. E lá a gente vai mostrar, né, como que você vai ter segurança para interpretar os exames de imagem no pronto-socorro, tá? Então, não esqueçam, cliquem no link da bio e se inscrevam, tá bom? Um abraço para todo mundo.